semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos proclamar o texto da folha avulsa que você recebeu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende.
esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo em oração, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, que clama em nós, para que Ele nos auxilie, nos dando a graça de compreender a palavra e sermos por ela transformados. Rezemos pedindo ao Espírito. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos no Evangelho de Mateus, acompanhando Jesus numa etapa nova do seu serviço e da sua missão redentora. Domingo passado, ele desistiu de pregar no ambiente dos judeus, fariseus, mestres da lei, criticando-o. Os discípulos se aproximam dele, ele olha para o céu e começa a louvar o Pai, dizendo: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Os sábios e entendidos são exatamente a elite religiosa de Israel. Mestres da lei, fariseus, sacerdotes, anciãos, que se consideravam já prontos, não tinham nada para aprender com Jesus. E Jesus diz que a estes as coisas do reino dos céus fora escondida, mas revelada aos pequeninos. E Jesus falava que coisa era essa escondida e revelada? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. A coisa escondida por excelência é chegar ao conhecimento de Deus, compreender e acolher a revelação que em Jesus Deus faz de si. Hoje Jesus vai para um ambiente fora da elite religiosa de Israel. Eu recomendei que você tivesse essa folha avulsa, porque no folheto de hoje veio a forma breve, e eu queria que você pegasse o texto todo. Vamos lá? Aí na sua folha, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 1 a 23. Jesus inicia uma etapa nova de ensino, através de parábolas. E Jesus, como na primeira leitura, no Salmo e na segunda leitura, Jesus vai ensinar a gente a compreender como é que Deus cuida de nós, observando a natureza. Como é que Deus cuida da natureza? Como é que Deus cuida da criação? A chuva e a neve que não descem do céu e não voltam enquanto não produz fruto, assim a palavra não voltam para Deus sem produzir fruto em nós. O Salmo é um poema sertanejo que parece Deus e eu no sertão, né, Abel? Um poema sertanejo que canta as maravilhas da natureza, o encanto da criação. Parece a gente de férias passeando na roça. A beleza, as colinas se enfeitam de alegria, os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria, um poema da criação. A segunda leitura da carta aos Romanos fala do sofrimento do momento presente. A criação sofre como nós também interiormente sofremos. A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por dependência daquele que a sujeitou, por dependência que a criação tem de nós, que fomos criados para cuidar da criação. Pecamos na forma de relacionar com a criação,
o fruto proibido, e por isso a criação está ferida. A escravidão da corrupção. Ela, a criação, quer participar da liberdade e da glória dos filhos. A criação. Tem gente que acha que o Papa Francisco é um mau católico porque fala de meio ambiente e de criação. Leia a carta de Paulo aos Romanos e aprenda quem é Papa Francisco, por favor. Não somente a criação, também nós estamos interiormente sofrendo, aguardando que o nosso corpo seja libertado. Portanto, aqui, nas leituras de hoje, você precisa melhorar a visão que você tem do seu corpo, a visão que você tem da criação, como coisa não de segunda, não para ser desprezada. A criação aguarda ser libertada como o nosso corpo aguarda libertação. O que Deus criou é bom. A criação não é uma obra má. Eu falei há poucos dias, mas quero repetir. Bento XVI diz assim: a ressurreição de Jesus significa que Deus diz o seu sim, como no relato dos 7 dias da criação, após ele criar cada coisa, termina cada dia de coisas criadas, e Deus viu que tudo era bom. Sim, tudo que ele está em condições de fazê-lo é bom. Na ressurreição, Deus leva a cumprimento a aprovação pronunciada no 7º dia, e Deus viu que tudo era bom e descansou. No dia da ressurreição é o dia do descanso do corpo, da criação e o descanso de Deus. O pecado do homem de fato tentou fazer passar Deus por um mentiroso. O pecado do homem tentou fazer passar Deus por um mentiroso. O pecado declarou que a sua criação não era de fato boa. Que esta, em última análise, era boa sim, somente para morrer. Essa visão negativa que se tem do corpo, que esse corpo não presta, só é pecado, tem que ser punido. E a criação não é coisa que a gente tem que se preocupar com ela, precisa ser corrigida. Bento XVI, minha gente. A ressurreição significa que Deus, passando através das distorções do pecado e mostrando-se mais poderoso do que o pecado, diz definitivamente: tudo é bom. Deus pronuncia no dia da ressurreição o seu definitivo bom sobre a criação, sobre o corpo ressuscitado, que a partir do corpo de Cristo, todos nós somos chamados a participar desta glória, acolhendo-a em si, acolhendo a criação, acolhendo-a em si mesmo e transformando-a, assim para além de toda caducidade. Na realidade, a criação é definitivamente boa. Vamos ao Evangelho. Daqui um pouco você vai entender melhor isso, porque Jesus vai comparar a nossa forma de acolher a palavra e a ação salvífica em nossa vida, como a terra acolhe uma semente. Vamos lá? Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia, de novo a criação. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. O que lembra? Jesus numa barca por sobre o mar, a multidão na praia. Lembra a criação. Desculpe, lembra antes de toda a criação, o Espírito que pairava sobre a água. Bonita essa imagem. Jesus aqui é o Espírito de Deus que paira sobre a água do batismo, para regenerar a criação que fora maculada pelo pecado. Maravilhoso isso. Sempre os elementos da criação.
E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Versículo 3. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. leia a igreja, E os pássaros vieram e as comeram. preste atenção. Caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e a comeram. Segundo tipo de terreno, outras sementes caíram. Em terreno pedregoso, Onde? não havia muita terra. Vai. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, Quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. então, o terreno pedregoso, a terra não é profunda, o sol vem, queima, porque não tem raiz. Versículo 7. Terceiro tipo de solo. Outras sementes caíram No meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Desculpe. Outras sementes, Vai. porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. A semente é a mesma e é boa. A gente pode dizer sem nenhum risco, a semente que é a palavra de Deus, a semente é Deus e é também Deus o semeador. Deus é o semeador, mas Ele é também a semente. Porque Jesus é a palavra de Deus feito carne, é o verbo de Deus. A semente é boa, o terreno difere, beira do caminho, pedregoso, cheio de espinhos. 3 tipos de terrenos ruins, e um tipo de terra que é chamada de boa. Preste atenção em 2 coisas. A terra boa, embora sendo boa, há uma variável. Tem semente que produz 100, outro 60, outro 30 frutos por semente. Primeira coisa, o reino de Deus está perto de você. Deus chama você a participar das graças e bênçãos do reino. Mas Deus não te obriga a produzir o que você não tem condições de produzir. Deus respeita as suas condições. Deus te capacita e te qualifica para produzir e derrama sobre você semente boa. E se você for terra boa, Deus respeitará o resultado. 100, 60 ou 30, Ele não te oprime por isso. Pelo amor de Deus, aqui não está falando de dízimo e de oferta. Não reduza o texto a isso, como nós pregadores costumamos manipular o texto para fazer isto. Não tem nada a ver. É muito mais. Daqui um pouco a gente entra nisso. Outra coisa seríssima. Nós vamos continuar lendo o texto agora e eu quero te advertir. Continue lendo o texto, mas vença essa visão polarizada, essa visão moralista, castradora, determinista, terra boa e terra ruim. Pronto. Não saia daqui permitindo que a minha pregação e que o texto ponha em você um rótulo. Eu sou terreno, beira de caminho, eu sou terreno pedregoso, eu sou terreno cheio de espinhos, não tem jeito. Não entre nesse determinismo fatalista da predestinação espírita, pelo amor de Deus. Sai dessa. Aqui é muito mais. Você precisa e nós precisamos compreender que Deus tem condições de dar a melhor semente e Ele não criou o terreno ruim. E se o terreno ficou ruim, Ele tem condições de melhorá-lo. Amém? Amém. E esse terreno nós vamos enfrentá-lo a partir de agora. E você vai ficar muito chocado, fazendo uma avaliação seguinte. Que tipo de terreno é minha inteligência e meu coração na minha forma de acolher a palavra de Deus? Vamos lá? Versículo 9, Jesus termina a sentença do ensino dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos não aceitam isso. Chegam em Jesus desconcertados e tentam corrigir Jesus.
Lá fora eram os fariseus, os mestres da lei, os anciãos, os sacerdotes querendo corrigir Jesus. Agora os discípulos querendo corrigir Jesus. É sempre assim. A gente achando que pode mudar um pouquinho Deus. Vamos ver? Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Isso é uma linguagem que complica Jesus para o povo entender. O povo é simples. A parábola exige a técnica, dizem os estudiosos de literatura universal, que é uma das áreas mais ricas em todas as ciências das culturas e povos no mundo, dizem que o estilo literário das parábolas encontradas no Evangelho é particularmente única naquelas usadas por Jesus. Não tem nada na literatura universal que se compara ao estilo de comunicação que Jesus usa nas parábolas. Há uma particularidade específica que não se compara a nada da literatura universal. A parábola é uma técnica de comunicação que quem escuta a parábola vai escutando a historinha e começa a entrar no texto e dizer: esse cara está falando de mim, esse cara está falando de mim. E os personagens, as cenas, as ações, o que se desenrola na parábola, você diz: isso é comigo, isso é para mim. Você se envolve. Você termina de ouvir a parábola se posicionando claramente, entendendo quem é você a partir daquele que diz a parábola, que é Jesus. Isso é bacana. Nos evangelhos, o pedagogo que usa o recurso da parábola é por excelência Jesus. Os discípulos ficam indignados. Por que o senhor fala ao povo assim? Jesus responde de uma forma assustadora. Versículo 11. Jesus respondeu: porque, leiam, a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Domingo passado Jesus falou: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Jesus está dizendo: a vós foi dado o conhecimento. Vocês são os pequeninos do reino. Pequeninos aqui não é categoria sociológica, é categoria teológica e mística. Não entra aqui com sociologia. Aqui é categoria teológica. Pequeninos aqui é categoria eclesial, modo de ver o segmento de Jesus. A vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, a eles não é dado. Agora tem o versículo 12, que é um dos versículos mais manipulados por nós pregadores. Tirado do contexto, nós manipulamos esse versículo e vira uma tragédia. Olha o que Jesus diz, versículo 12: pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Brada a igreja, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. A pessoa que tem o que e terá em abundância, e a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Será dado o que e será tirado o que? Nós, os pregadores, gostamos de falar que isso aqui tem a ver com o dízimo e a oferta. Não tem nada a ver com dízimo e oferta. Aqui é outra coisa. Será dado o conhecimento das coisas do reino, dos mistérios do reino dos céus. Pelo amor de Deus, a quem tem será dado e terá em abundância, a quem não tem até o pouco tem será tirado. Não é disso, não é meritocracia. Aqui os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. E nós precisamos aprender a seguir Jesus, a desejar o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Senão vai ser tirado até o pouco que a gente tem. E Jesus vai a uma base bíblica. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Versículo 13. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver. Pronto.
como é que Deus comunica-se conosco e deixa a gente assim? É Deus que nos deixa assim, fora da compreensão. Jesus agora vai dizer no versículo 15 que por que é que a gente ouve e não entende, olha e não vê? Tem uma doença diagnosticada agora no coração. Quando você perde a capacidade de ouvir e entender, de olhar e ver e enxergar, diziam os antigos: menino, enxerga as coisas, menino. Versículo 15: porque o coração deste povo se tornou insensível. Pronto, então a cegueira nos olhos, a surdez no ouvido é um problema do coração insensível. Virou pedra, endureceu, não sente mais nada. Vou na igreja, saio da igreja, nada me toca mais. Escuto, leio, rezo, nada me toca mais. A minha experiência, minhas lutas, minhas batalhas, minhas decepções, minhas frustrações, o que eu esperei de Deus e Deus não me deu, o que eu esperei da vida, esperei do amor, esperei do mundo, da política, da igreja, não consegui, pronto, não adianta mais, meu coração se tornou insensível. E Jesus diz: pronto, é este coração insensível que não te deixa mais ver Deus, ouvir Deus e produzir frutos em Deus, porque Deus não deixa. Preste atenção. O terreno é beira do caminho, ele joga a semente. É pedregoso, ele joga a semente. É cheio de espinhos, ele joga a semente. Deus não desiste de você, mas você desistiu de Deus, com o coração insensível. Está claro? Então, tem cura? Tem. Jesus agora vai dizer, olha: eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos. Leiam. Para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, e nem compreender com o coração. Pronto, espere lá. Espere. O coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. De novo, volta ao coração. Ouvido, olhos e coração. Compreender. Ouvir, compreender. A regra de ouro para você se tornar, para o seu coração se tornar um terreno, terra boa que produz fruto, é a qualidade do ouvir e o esforço que você faz para compreender. O problema é que o coração insensível vai criando também obstáculos. Você até se esforça para caminhar, mas o coração insensível seu vai jogando obstáculos na frente para dizer: não compensa, não adianta, não compensa, não adianta. E Jesus vai apresentar o remédio para o coração insensível. Tem cura. A cura é ouvir, esforço da inteligência e da emoção, compreender com o coração. E tem gente que não dá conta de compreender exatamente porque as emoções estão todas feridas e machucadas e em vulcão. É preciso ouvir, compreender com o coração. Termina o versículo 15 de modo escandaloso. Leia: de modo que se convertam e eu os cure. Duas regrinhas de ouro. De modo que se convertam e eu os cure. Acompanhem comigo, ó. Ouvir não é coisa fácil. Escutar é uma coisa custosa. É por isso que as técnicas da manipulação de massa passa por tirar de você a capacidade de ouvir. A indústria disso aqui é para dominar. O camarada fundador do Google lá, que saiu do grupo dizendo que em 10 anos, se não for mudada a lógica da inteligência artificial, em 10 anos a humanidade vai ser dizimada. Porque essas tecnologias é para manipular a massa.
A gente perde a capacidade de ouvir. É só ver, 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 ver. Emocionar, 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 ver, 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 ver. Emocionar, emocionar, emocionar. Mais nada. Então é preciso ouvir. O esforço de ouvir vai te conduzir num outro esforço, compreender. Espera aí, não entendi, tem que ler de novo. Tem que ler de novo. Ouvir, compreender. Compreender não é coisa fácil. Vocês que são pais e mães sabem disto. Compreender. Fruto do ouvir e do compreender vem a conversão. Porque quando você compreende, você diz, nossa, eu tenho buscado tanto, rezado tanto, procurado igreja, procurado religião, procurado pregador, me ajude, mas o problema é ouvir, compreender e converter. A palavra grega, conversão é metanoia, mudar a mentalidade para mudar a meta. Não mude a meta, mude a mentalidade primeiro, para depois mudar a meta. O ouvir, o escutar, o compreender, vai fazer você tomar consciência de mudança de mentalidade, e você diz, agora eu vou ajustar minha meta. Aí, diz Jesus, de modo que se converta e eu os cure. Ah, tá. Esse é o problema. Jesus está falando com a multidão desse jeito, porque a multidão está atrás de Jesus só querendo cura. E as igrejas estão assim de gente querendo somente cura. E nós, os pregadores, nos tornamos mercenários, lobos, ladrões, assaltantes, prometendo cura, inclusive em área que nós nem temos domínio. Na área financeira, na área psiquiátrica, na área da psicologia, prometendo em área que nós nem temos domínio. A cura que Jesus não nega, ela supõe um terreno preparado por você. Terra boa que você prepara na qualidade da escuta, no esforço para compreender, na decisão corajosa de metanoia, de conversão, e aí a graça é derramada e a cura vem. Vocês têm algum médico aqui? Você já foi ao médico, fez os exames, acha um probleminha na sua saúde, e você diz, doutor, mas isso tem que operar? Vamos operar logo para ficar livre desse problema. O médico diz assim, espera lá. Nós vamos fazer os exames, avaliar como é que está seu organismo. Vai lá, faz os exames, avalia como é que está o seu organismo. E o médico diz assim, olha, nós vamos acompanhar você por 3 meses, 6 meses, avaliar como é que você vai recuperar as condições de saúde do seu corpo debilitado, com a imunidade baixa, com pouca resposta para um monte de coisas, e depois a gente vê se faz a intervenção cirúrgica. Não é assim na medicina? Na vida espiritual é do mesmo modo. Nós vamos olhar para você, acompanhar você, aqui médico, nós vamos avaliar, a cirurgia é a última etapa. Nós vamos primeiro criar condições para o milagre, criar condições para a cirurgia. Está entendendo, igreja? E quem cria condições para a intervenção de Deus, é Deus, mas a partir da sua abertura, na qualidade da escuta, no esforço para compreender e na decisão por se converter. A cura dilui. Porque Jesus aprendeu muito cedo que tem gente que procura milagre e consegue. Deus faz milagre. Mas tem gente que consegue milagres extraordinários. Mas 3 meses, menos de 1 ano depois do milagre, a vida da pessoa está nos mesmos vícios e às vezes até pior. Teve um milagre que ela conta e chora o milagre. Mas a vida dela, a qualidade moral, ética, espiritual dela não mudou nada. Isso existe? E Jesus quer um terreno preparado para a hora que a cura acontecer, a cura ser completa. Vai depender a partir de agora de mim e de você. Se você quer cura,
é preciso outro milagre. Um milagre que você faz, para Deus fazer o que você não dá conta de fazer. Que Jesus está dizendo, olha, tem milagres que você pode operar. Aqueles que só Deus pode operar, Deus fará, não negará. Mas os milagres que você pode fazer, você vai fazer. Na qualidade da escuta, no esforço de compreensão, na decisão de conversão. Vamos ver? Aí Jesus faz um elogio, versículo 16. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, 17, leiam, muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes, e não virão. Desejarão ouvir o que ouves, e não ouvirão. Pronto, então, o que vocês têm a graça hoje de ver e ouvir, muitos profetas e justos desejaram, mas não viram nem ouviram. Uma nota. A semente é a palavra de Deus, é o próprio Deus, e o semeador é Deus. A terra é você, seu coração e sua inteligência. O que nós precisamos entender a partir de agora é o seguinte: superar a visão determinista, repito pela segunda vez, fatalista, eu sou terreno que não presta e pronto. Não, a partir de agora você vai ver que tem remédio para melhorar o terreno. E eu vou te fazer uma advertência. Advertência. A pregação da igreja é o processo de aração e de preparação do solo. Essa é a finalidade da pregação da igreja. Quando a igreja prega, pregar é exatamente cavar o terreno, amaciar aquela beira do caminho que ficou pisoteada e endureceu, raspar as terras, como se nós aqui no Brasil não temos essa cultura, mas na Europa, por exemplo, na Grécia, eu me lembro, eles, nesses países de população numerosa, como China, Índia, eles cavam montanhas, amontoam as pedras em montanhas gigantescas na Índia, não é? Para plantar arroz, nos altos das montanhas. E as pedras que hoje são problema no terreno, transformam em beira do canteiro para armazenar sedimentos, adubo, água e criar condições. Então, o milagre vem pela forma com que você transforma o obstáculo em instrumento. E a função da pregação é ajudar exatamente você a entender. O chão duro precisa cavar e às vezes demora. As pedras que precisam ser ajuntadas e amontoadas e fazer canteiros com elas. Os espinhos que às vezes demoram, olha, dizer, esse tipo de espinheiro aqui nós vamos gastar uns 2 anos para eliminar, para depois plantar alguma coisa. Não adianta. Isso é praga bruta. E você vai se surpreender com o que vem. Vamos ver? Versículo 18. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Vamos. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende. Ouve e não a compreende. Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Brada. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ó, para você não sair daqui com medo e achando que o capeta pega tudo na sua vida, foi o maligno que fez o terreno do meu coração ser beira do caminho, ele que roubou, lá na primeira parte, você pode ir lá rapidamente no versículo 4. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Então, quando fala maligno aqui, não vem com essa visão do capeta, o inferno, o rabão, o Satanás pegando. Lá na primeira parte, Jesus falou de passarinho que comeu a semente. O maligno, portanto, não é só esse trem de potência do inferno e de Satanás. Não entra no medo do capeta que está dominando sua vida, não. Um passarinho comeu a semente. Pronto. Beira do caminho.
os pássaros comeram ou o maligno? Você ouve a palavra, não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Segundo, então, a primeira causa, o primeiro tipo de solo, beira do caminho, e o primeiro tipo de cura, ouvir a palavra e compreender. Segundo tipo de solo, versículo 20, a semente que caiu em terreno pedregoso brada. é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, e de momento, por quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Pronto, o terreno pedregoso é aquela pessoa entusiasmada, que vive mudando de padre, de pastor e de igreja, e muda, e muda, e muda, e não acha diacho nenhum de solução para a vida dela. Ela vai e conta para todo mundo, e põe no zap, agora achei, agora está mudando vidas, com alegria, não tem raiz em si, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, e não por causa das suas manias e vícios. Por causa da palavra, eu fui à missa, a palavra de Deus me convidou a voltar para o meu trabalho amanhã, segunda-feira, de um modo novo. Voltar para a minha família hoje de um modo novo. A palavra exigiu de mim uma mudança. Eu entrei em casa mudado e lá vem paulada da minha família inteira. Entrei no meu trabalho de um modo novo e minha turma não me acolheu. Aí desisti logo. Isso existe? Então, o problema não é de Deus, é seu. É de momento. Deixa de ser fraco e não dar conta de enfrentar perseguição, sofrimento por causa da palavra e não por causa de suas picuinhas. Porque às vezes você entra no seu trabalho ou na sua casa mudado hoje, mas você tem uma ficha de 30 anos só dando testemunho de desgraça. Então você vai ter que ter uma margem aí de melhorar e dar para os outros um tempo para recuperar a confiança lá dentro, tem não? Sim. Aí eu passo anos fazendo só desgraça, chego lá convertido, nem o padre, não é não? Então cuidado com essa fraqueza, reage, firma, porque a terra que é boa é a interioridade do seu coração e só você tem noção de que essa terra começou a ficar boa e ela vai ficar boa em nome e no poder do sangue de Jesus. Amém. Amém. Brada! Uma salva de palmas para ele, Brada! Brada! Palma do Senhor, palma para Jesus, palma para o Senhor. Eu quero ver se você vai ter pique para bater palma, é o que vem agora. Espere lá. Versículo 22. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. Isso existe? Sim. As preocupações do mundo e a ilusão das riquezas. Já disse isso infinitas vezes. Repita, o bom de ficar velho é que a gente começa a repetir as coisas sem nenhum problema com quem está ouvindo. Isso é bom de ficar velho. A pessoa vem à missa, escuta uma palavra dessa, escuta uma pregação dessa, marca para falar com o padre. Ela vem, desaba lá em 5 minutos, 3 minutos, a confusão que está a vida dela. O padre diz, irmã, irmão, você não estava na missa domingo atrasado, domingo passado? A palavra falava exatamente disso para você e agora você apresenta isso tudo. A pessoa olha para o padre com a raiva, com desprezo e diz, padre, o senhor é que não tem noção do que eu estava passando aquele dia. As minhas preocupações daquele dia, padre. O que eu tinha passado lá em casa, padre. Os problemas que eu tinha que enfrentar segunda-feira, padre. Ainda dá bronca no padre. E Jesus diz, olha, as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. Então o problema é seu. Se vira, sai dessa.
Peça a graça do Espírito Santo não permitir que o celular fique em silêncio no seu bolso, mas vibrando toda hora, e você a missa inteira olhando para o celular, porque você está preocupado com os problemas da família. Ou às vezes não é nem problema, fuxico de baixaria de parente. Isso existe? Demais! Então, hoje eu fiquei impressionado. Depois da missa, o Robson me diz: padre, ele estava ali ao fundo, eu quase levantei o celular para o senhor falar isso. O senhor precisa ter coragem de falar que o celular hoje é o espinho na cabeça do povo na hora da missa, padre. E sufoca a palavra, sufoca a palavra, porque você fica preocupado, e o mundo não vai mudar por causa de sua preocupação na hora da missa, na hora da oração. Abre a Bíblia piedosamente lá para rezar a palavra de Deus na sua oração da manhã, na sua oração da noite. Começa a rezar, o celular fala bip, vou lá, olho. Cala a boca, celular. Deixa de ser espinho na minha vida, deixa eu escutar, compreender, converter para o milagre vir. E aquela situação que me preocupa, só Deus pode mudar por um milagre. E se eu cuidar da qualidade da minha escuta, do meu esforço de compreensão, me libertar da preocupação do mundo e da ilusão da riqueza, eu verei o milagre. A cura virá para mim, para minha casa e para o mundo. Amém. Amém. Brada! 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 Versículo 23. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, uma dá 100, outro 60 e outro 30. Jesus está dizendo para você o seguinte, que se não está produzindo fruto, o problema é não a semente, mas a qualidade da sua escuta e do seu esforço de compreensão. Não adianta mudar de paróquia, de padre, de igreja, de pastor, de diacho que for. Ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Ponto. Esse é o critério. Quem de nós já fez um voto de Aparecida do Norte ou a pé à Trindade para pedir ao Divino Pai Eterno a graça de melhorar meu modo de escutar, meu esforço para compreender, minha coragem de converter para o milagre vir? A gente vai por causa do milagre, mas a gente não vai por causa das os três outros milagres. Qualidade da escuta, esforço para compreender, decisão por converter. Aí dá fruto. Amém. Vai dar fruto? Vai dar fruto? Converse agora com o autor do milagre. Fale para Jesus que você necessita não só da cura, mas dos milagres que preparam a cura. Que você necessita da intervenção dele para hoje mesmo mudar em você seu modo de escutar, mudar em você seu modo de se esforçar para compreender a palavra, se converter e produzir fruto. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fale com o Espírito Santo, com Jesus. Peça a graça da transformação que você necessita para ser hoje terra boa. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus
coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Fiquemos em pé. Canta. Jesus, Manda teu Espírito manda teu Espírito para transformar meu coração. para transformar meu coração. Jesus, manda. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu. Deixa o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, ou se te ajuda e você prefere, reze do seu jeito, segundo o Espírito Santo lhe indica. Senhor Jesus, por seu sangue derramado na cruz e a água que dele derramou, eu te peço, vem hoje operar um milagre, converter em terra boa o chão do meu coração, a terra da minha inteligência. Vem, Senhor, opera esta graça, salva-me, não me permita conformar-me com o rótulo, com a fatalidade, dizendo que sou a si mesmo. Não, Jesus, o Senhor pode me mudar, me transformar em terra boa. Tudo que faz minha inteligência e meu coração ser chão duro, beira do caminho, amolece, Senhor, essa terra dura. Tudo que faz ser chão pedregoso, limpa, Senhor, estas pedras do meu coração, da minha inteligência. Tudo que faz meu coração e inteligência ser cheio de espinhos, limpa e purifica de todo espinheiro que sufoca a palavra. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça e diga a Jesus que você aceita o milagre, acolhe o milagre que Ele opera, que você não vai ser alguém condenado a ser terra ruim a vida inteira, que você acolhe esta palavra e esta pregação como remédio de cura e salvação desse terreno. Acolhe, confia e aceita o milagre da transformação da sua escuta, da sua compreensão, da sua conversão, e a cura virá. Lava, purifica e restaura. Serás o nosso Deus, serás o nosso Deus, e nós seremos o teu povo. seremos o teu povo. Canta, igreja, derrama sobre nós Derrama sobre a água do amor, a água do o Espírito de Deus, nosso Senhor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Solte a voz, canta e suplica.
Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para e amolece mais o chão do coração seu e do vizinho, dando um abraço bem carinhoso, desejando a paz de Jesus. Saudai-vos, abraçai-vos em Jesus. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero Te dar a paz. do meu Senhor, com muito amor. Na flor vejo manifestar o poder Da criação, nos seus olhos eu vejo estar um sorriso. de um irmão. Toda vez Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão sinto o forte poder do amor dentro do... no meu coração. Levante a mão para o céu, canta. Quero Mande a paz para sua a casa, paz, mande a paz para sua família, meu Senhor, para o seu trabalho, para a sua escola, muito amor. para o mundo. Te dar a paz do meu Senhor, com muito amor, firmes